Não é possível você desejar nada sem que haja nisso, nada, por mais prazeroso que seja, sem que entre nisso um elemento de temor, de repulsa, etc, etc, etc. Todo desejo é necessariamente acompanhado pela repulsa do seu contrário, de tudo aquilo que nega isso. Né? Não dá para você entender o mundo emocional humano fora da imaginação. E você mudando a imaginação, você muda o teor das emoções e dos desejos. Está entendendo? Então isso quer dizer que você ampliar, enriquecer e flexibilizar a imaginação do sujeito é a melhor garantia de saúde mental. Porque sempre vai pensar, ele sempre vai se lembrar que ele tem outra alternativa. E outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Ele nunca se deixará prender no circuito dos seus desejos e temores. Não se trata de dominá-lo. Se você tentar dominar um desejo ou um temor, ele fica pior ainda. Porque tentar dominar, você vai fazer antagonismo com ele. É? Se faz antagonismo, você se sente imediatamente injustiçado, pressionado, etc, etc. E daí, aquele desejo ou temor é reforçado, vamos dizer, pela revolta, pelo senso de frustração, etc, etc. Está entendendo? Na aula que eu dei no seminário sobre o negócio da imaginação, acho que alguns aqui acompanharam, né? Quem assistiu a aula sobre a imaginação no seminário? Então, eu dizia isso aí, a imaginação é por onde você é preso e é por onde você se liberta. Então, entendo, o desejo ele não existe como elemento autônomo. Ele resulta, vamos dizer, da interpretação imaginária de uma necessidade. Então, lutar contra os desejos é fazer buraco na água. Você vê aqui, no simbolismo astrológico, o mundo do desejo é representado pela Lua. Que é um negócio assim, vamos dizer, não tem luz própria. Ela dá a impressão que tem uma luz, mas não tem. E mais ainda, ela muda de figura. Entendeu? Então, você querer mudar o desejo é como você querer pegar a luz da Lua. A chave do negócio está só na imaginação. Deu para entender? Bom, agora, tudo isso aí depende de um ato de vontade. Né? O que é a vontade? A vontade é a expressão da psique tomada na sua máxima integridade. Quer dizer, a vontade é o próprio eu agindo como representante da psique inteira. Portanto, ela representa também, vamos dizer, o domínio do todo sobre as partes. O interesse da integridade da psique predomina, então, sobre os vários elementos que a compõem. Portanto, sobre os vários desejos contraditórios que agem dentro de você. E, vamos dizer, só existe a vontade no nível consciente, onde você aceita uma situação, escolhe a ação que você vai ter em cima dela e aceita as consequências. Isso quer dizer, veja, a distância que existe entre desejo e vontade é imensa. São os três elementos? Quais são os elementos? Tem que ser. Hã? A vontade é consciente, evidentemente. Onde você aceita a situação e escolhe a ação e aceita as consequências. Mas você só pode fazer isso se a imaginação te ajudar. Aquilo que você imagina não pode ser objeto de desejo. Não é isso? E aquilo que não é objeto de desejo não pode ser objeto de um ato de vontade.
Então, o que é a vontade? É um desejo escolhido, aceito conscientemente com todas as suas consequências. Ou dito de outro modo, a vontade é uma ação da psique sobre os seus próprios desejos. Ou a partir deles. Onde você, dados vários objetos de desejo possíveis, você escolhe aqueles que você quer conscientemente. E você aposta neles e aceita as consequências. Coisa que o desejo por si mesmo não pode fazer. Note bem que todo desejo humano ele é necessariamente parcial. Ele é desejo de uma coisa e não de outra. O desejo está focado, vamos dizer, em objetos distintos. Não é isso? Objetos individuais distintos. O que possibilita que você tenha desejos contraditórios. Aliás, é quase impossível não tê-los. Mas pelo simples fato de que o desejo de uma coisa traz dentro de si o temor de não possuí-la ou o temor de perdê-la, então o desejo já tem uma estrutura autocontraditória em si mesmo. Não é possível você desejar nada sem que haja nisso, nada, por mais prazeroso que seja, sem que entre nisso um elemento de temor, de repulsa, etc, etc, etc. Todo desejo é necessariamente acompanhado pela repulsa do seu contrário, de tudo aquilo que nega isso. Está entendendo? Então não é possível em nenhum momento você separar desejo e repulsa. É isso, vamos dizer, um dos elementos psíquicos básicos que me fazem opor a toda esta coisa de movimento gay, de querer impedir que falem mal deles. Porque, por exemplo, um certo tipo de desejo sexual, desde que ele se tornou permanente no sujeito, ele implica repulsa às coisas contrárias. Se o sujeito estabilizou um desejo heterossexual, ele, na quase totalidade dos casos, ele terá uma repulsa pela simples imagem de homossexualidade. Não é porque ele quer, não é porque ele tem um preconceito. Mas é porque, se você gosta de macarrão, você odeia a falta de macarrão. Não é isso? Tudo aquilo que negue o macarrão, para você é repulsivo. Não é isso? E o desejo, ele vem junto com a repulsa. O que é você atender o desejo? É você eliminar todos os elementos repulsivos que te impedem de chegar lá. Está entendendo? Por exemplo, há pessoas que são sexualmente exibicionistas. Elas gostam de ser vistas no ato sexual. E tem outras pessoas que têm horror disso, que precisam da intimidade e segredo total. Que basta alguém saber que elas estão lá no quarto, já broxou. Fulano foi informado que eu sou assim. Fulano foi informado que eu estou aqui. Não quero mais. Acontece isso. Né? E tem outros que precisam de um montão de gente olhando. Se não tiver ninguém, perdeu a graça. Então, quer dizer, a falta, o antagonismo aos elementos desejados é o elemento de repulsa que faz parte necessariamente do desejo. Não existe um só desejo que você possa conceber sem a repulsa concomitante. Quer dizer, assim, eu adoro tal coisa. Né? Preciso de uma Coca-Cola. Mas eu não me incomodo que não tenha Coca-Cola. Necessidade lógica. Necessidade lógica, é inerente à própria coisa. Né? Então, isso quer dizer também, vamos dizer, que o mundo dos desejos é o mesmo mundo da frustração. Todo desejo já traz em si o princípio da sua própria frustração.
Como é? Na vontade. Você vai ter que manipular os dois elementos. E aceitar uma certa cota do elemento repulsivo, sem a qual você não vai poder ter aquele objeto. Por exemplo, eu me lembro quando eu era jovem, levava o garoto num motel. Bom, pelo menos o porteiro do hotel vai ter que saber que eu estou lá. Não tem jeito de eu passar escondida. Então, era a cota que eu aguentava. E outras pessoas, bom, cada um tem lá os seus desejos, suas fantasias, suas coisas, e ele vai, então, ter que lidar com a cota do elemento repulsivo que ele precisa aguentar para atender o próprio desejo, senão não dá.